noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né? Reunidos, né? Com a tecnologia, essa bênção maravilhosa que Deus nos deu, né? De se reunirmos mesmo em casas. Alguns estão no hospital, né? No hospital, cuidando da filhota, né? A irmã Gabi tá aí com a gente, participando também com a gente. E esse é o propósito mesmo, é a gente orar, meditar na palavra, louvar a Deus, né? É uma hora que a gente se reúne durante a semana para a gente conversar um pouco, né? Igual como tem aí o irmão Ives, né? Que está lá nos Estados Unidos, né? Nesse momento, com sua família. De lá está acompanhando aí a igreja bem de pertinho. Amém, meus irmãos? Amém. Irmã Nada também, eu creio que ela está no trabalho, ou está no trabalho, ela está dirigindo. Alguma coisa ela está fazendo. Irmã Nada está sempre aí desse jeito. A Alice também está aí presente. Então, meus amados, vou começar a oração aqui com os irmãos, tá? Depois da oração com os irmãos, eu vou trazer um pouquinho da palavra. E a partir daí eu vou passar a oportunidade para irmã Antônia, que ela vai estar orando pelos enfermos, né? Pastor Costa também ontem não estava bem. Irmã Marjorie também está se recuperando, né? Thierry, graças a Deus, tá melhor. A Isadora tá, graças a Deus, tá recuperada, né? Falta pouco tempo para ela ir embora para casa. Então tá bom, mas vamos orar juntos, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar reunidos diante de Ti, Senhor. Mesmo em nossas casas, meu Pai, estamos Te adorando, Senhor, o Espírito em verdade, meu Pai. Guarde, Senhor, a vida de cada um, Senhor, dos seus filhos, meu Pai, dos seus negócios, dos seus planos, Senhor, que o Senhor tem na vida deles, meu Pai. Guarda, Senhor, aquele que está longe, meu Pai, em outro país. Guarda aquele que está no hospital, Senhor. Guarda aquele que está no trabalho neste momento, Senhor. Vá abençoando a vida de cada um, meu Pai. Aquele que está fazendo seus afazeres, mas está aqui, Senhor, nos escutando nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, usar poderosamente a preletora nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar através da tua filha que vai louvar nesta noite, meu Pai. Ó Deus da glória, Tu és o Deus santo e poderoso, Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu durante o dia, meu Pai. Os livramentos, meu Pai, que o Senhor tem guardado com teus anjos, Senhor, na nossa frente e na nossa retaguarda, meu Pai. Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus forte, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por não deixar faltar o pão, Senhor, não deixar faltar, meu Pai, as nossas vestes, não deixar faltar aquele cuidado que o Senhor tem para conosco, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, tomar o direcionamento deste momento no teu culto, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastora Marjorie também está presente. Seja bem-vinda. Amém. Eu vou deixar uma mensagem para os irmãos, um, um texto lá que está em Mateus 6, versículo 12, né? O perdoar ao Senhor, como o Senhor perdoou, né? Lá em Mateus, versículo 12, irmão que estiver com a Bíblia pode acompanhar. Eu vou deixar essa reflexão com os irmãos, né? Lá em Mateus, capítulo 6, no verso 2. Um texto muito conhecido, né? Que fica na oração, que Cristo nos ensina a orar. E nesse versículo que ele continua lá no verso 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, essa parte do versículo, perdoa nossas dívidas, assim como também nos perdoamos aos nossos devedores. Perdoar aos outros não é uma opção para o cristão, né? Para nós é um mandamento. Hoje em dia muitas pessoas andam frustradas, né? Não tem brigas entre famílias, entre colegas de trabalho no dia a dia, porque não perdoa, não libera perdão, né? E o perdão, ele é uma palavra forte, né? Um perdão verdadeiro, ele é uma palavra muito forte que cria aquele laço novamente, né?
E perdoar um ao outro não é opção para nós cristãos, né? Como em Mateus 6,12 diz, Jesus nos ensina a orar, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Ele tornou claro que ao ofertar o perdão de Deus, é claro que a oferta do perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar aos outros. E qual que é a natureza desse vínculo, né? Lá em Mateus 18, esse vínculo, Mateus 18, 21, no versículo 21, então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7, né? Uma frase muito conhecida da palavra de Deus, esse versículo. Em primeiro lugar, perdoar os outros é quando eles nos fazem mal, né? Faz a nossa parte. A gratidão a Deus por ter perdoado o nosso pecado através da morte de Jesus Cristo na cruz. O perdão de Deus baseia exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Não o merecemos, né? A palavra grega pecar, né, que em Mateus 6,12 significa literalmente uma dívida, né? Porque quebramos a lei de Deus. E temos dívidas com ele e jamais poderemos ressarcir. Se pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas enormes, enquanto recusamos a perdoar as pequenas dívidas que as pessoas têm conosco, estaremos agindo na melhor hipótese de maneira inconsistentemente, na pior das hipóteses, de maneira hipócrita. Lá em Colossenses também, continuando assim, lá no capítulo 3, versículo 12 ao 15, em segundo lugar, perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que amamos como Deus é o Pai que nos ama e Ele nos quer perdoar dos nossos pecados para restaurar nossas relações com Ele. Assim como Deus quer que amemos o próximo como a nós mesmos, né? O tanto que Deus nos ama, nos cuida, Ele quer que nós tenhamos essa proximidade com Ele, né? E perdoar uns aos outros pelo que nos fizeram é um teste infalível da nossa fé. A nossa fé faz a diferença verdadeira na nossa vida. Perdoar os outros não é fácil, não é natureza nossa, né? Mas a nossa resposta natural é querer a vingança, né? Querer essa vingança que, porém, que Jesus, os seus inimigos que os crucificaram, até antes de morrer, ele orou. Passagem que quando lá em Lucas 23, 24, Jesus fala: Pai, perdoe, perdoe-lhes, pois ele não sabe o que estão fazendo. Pode-se objetar dizendo que Jesus era o Filho de Deus e nós não somos, e que além está na nossa natureza humana pecaminosa amar os nossos inimigos, como Jesus mandou. Em relação pessoal com Deus, e se Deus é real e poderoso, então certamente ele capacitará as pessoas que nele confiam para que se sintam poder do seu amor e do seu perdão nas suas próprias vidas. Amém? Que nós possamos, meus irmãos, liberar o perdão, né? Eu já passei com essa experiência com meu pai, né? Eu vi um trauma infantil com meu pai e hoje, graças a Deus, eu liberei o perdão, né? E através de muitas passagens, principalmente do filho pródigo, né? Foi onde que Deus falou muito comigo que me libertou desse amargo que eu tinha no coração, né, em relação ao meu pai, né, pelos traumas de infância. E hoje, pela honra e glória do Senhor, meu pai hoje ele aceitou Jesus aos 60 anos de idade, né? Apesar de ter uma vida bem longa do alcoolismo, ele se rendeu aos pés do Senhor junto com sua família, né, com minha madrasta. E o tanto que Deus transforma as vidas, né? E é tudo no tempo de Deus. E nós, como servo deles, é plantar sementinha. Esse é um pouco do meu testemunho, né? Da parte do perdão. E eu fico feliz pela oportunidade, né? Que nós estamos compartilhando nessa noite. O poder que o perdão nos faz, né? O poder que dá o laço,
né? Um laço que estava distante entre mim e meu pai, hoje em dia está um laço muito, muito colado de novo, né? E eu agradeço a oportunidade. Eu deixo essa mensagem com os irmãos e vou passar a oportunidade para a irmã Antônia. A irmã Antônia orar pelos enfermos, tá, minha irmã? E logo a irmã Antônia, vou passar a oportunidade para a irmã Laiane para estar louvando, tá bom, irmã? Fica à vontade, minha irmã Amém. Antônia, orar pelos enfermos, tá? Tem a Isadora, que tá, inclusive, está no hospital com a Gabi. Hum, Tem os irmãos, o pastor Costa está se recuperando também, acho que ele passou mal ontem, tá bom? Fica à vontade, irmã Antônia, que Deus te amém. abençoe. Amém. A paz do Senhor para todos. Vamos, né, orar, clamar o nome do nosso Deus por cura, por ajuda, pelo socorro divino nessa noite, em favor daqueles que estão necessitados, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, Pai querido, Deus, eu quero assim te apresentar essas vidas, Pai amado. Deus amado, eu quero primeiramente te agradecer por quanto o Senhor é bom para conosco, Deus amado, e quero te apresentar cada vida que está enferma, meu Pai. Que o Senhor possa estar entrando com o teu favor, em favor dessas vidas, Pai amado. Deus visita a Isadora no hospital, Pai querido. Deus abençoa aquela criança naquele leito, Pai. Faz, meu Deus, com que ela possa sair de lá o mais rápido possível, Deus amado, na tua hora, no teu querer, no poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, assim toma o pastor Cosme, Deus abençoa a sua saúde, vai restaurando o teu filho, meu Pai querido, fortalecendo, Senhor, o corpo físico do teu servo, abençoando ele, tirando esse mal-estar, Senhor, que chegou à vida dele, que o Senhor possa, assim, estar curando totalmente no poder que há no nome de Jesus. Toma a irmã Marjorie, Senhor, a pastora Marjorie, nessa noite, Pai amado. Vai abençoando também a tua serva, Pai, completando, meu Deus, a saúde dela, Pai. Trazendo a cura total no poder que há no teu santo nome, Jesus amado. Deus, e todos aqueles, Pai, que às vezes nos citamos por nome, mas que está necessitado de uma cura, Pai Santo. Deus, o Senhor conhece cada um, Pai. E eu entrego todos nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar, venha curar, entrar com a unção de cura, Pai. Nessa noite que estamos te pedindo, estamos clamando o nome do Senhor. Creamos, pedimos porque creamos no teu santo nome, Deus. Porque acreditamos que o Senhor tem o prazer em nos abençoar. E assim nós pedimos pelos nossos irmãos que estão na necessidade. Que o Senhor possa estender a tua mão santa e trazer a cura, Pai. E trazer o alívio e socorrer os teus servos, Deus amado. E seja em qualquer situação. Todo aquele que estiver aflito nessa noite, com o coração apertado, Pai, com alguma coisa incomodando, Pai amado, que o Senhor possa entrar em ação, Pai, em favor dessa vida, no poder que há no nome de Jesus. E é isso que nós te pedimos e já entregamos cada um nas tuas mãos, que o Senhor possa, assim, falar ao coração de cada um e resolver cada situação, no poder que há no nome santo do nosso Senhor Jesus, que ama, Senhor, o teu povo e que abençoa ricamente. Que o Senhor venha assim derramar a tua graça em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, tem um vizinho meu aqui que ligou o som. Eu não sei se está dando para ouvir, mas teve uma hora que eu não consegui nem ouvir o David direito. Ele é um vizinho bem abençoado. Então, eu espero que ele não aumente o som enquanto eu estiver louvando aqui. Fiquem em oração e vamos adorar ao Senhor. Esse hino que eu vou louvar, ele é muito lindo, porque ele fala da família e do amor de Deus pela família, né? Até porque a família é um projeto do Senhor. E o desejo dele é que nenhuma se acabe, né? Que nenhuma família se desconstrua, mas muito pelo contrário. O projeto do Senhor é que a família seja uma família forte, né? Porque através de uma família forte nós teremos uma sociedade forte também. Então vamos adorar. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar.
restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez, tá, minha irmã? Pastor Marcelo, boa noite. Como é que tá o áudio do senhor? O senhor pode trazer uma palavrinha para nós essa noite, deixar uma mensagem de boas-vindas? Pastor Cosmo, eu que devido à saúde dele tá meio debilitado esses 2 dias. Dá para ser o áudio aí, pastor, por favor? Eu O acho pastor que dá. ainda tá mexendo no YouTube e tá aqui com a gente. Não é? Tá. Eu acho que tá dando para ouvir, né? O pastor, eu falei com ele hoje à tarde, né? Ele teve uma crise asmática ontem, mas ele já estava melhor hoje, né? Então, mas já oramos pelas enfermidades, pelas curas. A gente vê que ontem nós estivemos no hospital e o hospital estava assim transbordando de gente, muita gente. O tempo de espera acho que estava acima de quase 3 horas para ser atendido, né? Para você ter ideia, nós chegamos às 7 horas, era 8h30, as senhas estavam em 310, a chamada para consultório estava em 232 e a senha nossa da Marjorie era 288, para ter ideia, né? Então a gente só ia ser atendido de madrugada, né? Mas graças a Deus, Marjorie acordou bem e já está se recuperando, não está 100%, mas ela já está se recuperando aí. Mas amém, o pastor não está aqui hoje, eu faço às vezes do nosso pastor Cosme, né? Eu queria rapidamente, para não tomar o tempo da missionária Gil, que eu acho que é mais importante a palavra, Apocalipse 1, eu vou aproveitar uma ministração que eu fiz domingo passado aqui na Igreja Batista Filadélfia em Águas Claras, né? Me convidaram para ministrar a palavra lá e eu preguei sobre Apocalipse. Apocalipse 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Na oportunidade, na pregação, eu falei que existe uma urgência, né, uma urgência desse futuro chegar para nós, esse futuro que é revelado no livro de Apocalipse, das coisas que vão acontecer, de tudo que irá acontecer no período de 7 anos, na grande tribulação. Não entrei no mérito de ser pré-meso ou pós-tribulacionista, eu acredito que todos nós sabemos o que significa essa doutrina, né? Que é o arrebatamento antes, durante ou depois da grande tribulação. Eu, particularmente, eu sou pré-tribulacionista porque eu não quero ficar aqui no meio dessa grande tribulação, né? Mas não é somente a questão de gosto. A Bíblia, ela deixa bem clara essa questão de que Jesus Cristo virá
em secreto para buscar a sua igreja antes desse período de 7 anos, e os crentes serão arrebatados, serão levados aos ares, como diz, aos céus, ao encontro de Jesus e sua igreja. E aqueles que ficarem, infelizmente, passarão por 3 anos e meio de uma falsa paz, né, onde o anticristo irá ali reinar nesse momento, desses 3 anos e meio, e ao final desses 3 anos e meio haverá a quebra dessa aliança que é feita com o anticristo, e aí efetivamente esses últimos 3 anos e meio serão 3 anos de grandes dificuldades para quem estiver aqui. Mas Jesus mesmo diz que aquele que todo perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então existe essa urgência, e Apocalipse 1 diz em breve, né, as coisas que em breve acontecerão. Só que esse em breve ele já vem sendo dito há mais de 2000 anos, quando João escreveu a carta de Apocalipse. E eu queria aproveitar, né, não vou entrar numa pregação aqui, mas eu queria contar uma historinha, como eu sempre faço, contar uma história para todos vocês que estão aqui. Quem assistiu o vídeo, talvez, não sei se alguém acompanhou a transmissão lá do culto da Filadélfia Águas Claras, eu contei essa história no final da ministração. E disse que um capitão de um navio, ele estava indo apressado, né, em direção ao seu barco, em direção ao cais, para poder zarpar, e no caminho ele encontra um menininho olhando para uma vidraça de uma taberna, de uma taverna, de um restaurante, né, olhando para o lado de dentro, e era um dia frio, e ele ali meio que tremendo, com os bracinhos, né, assim junto ao corpo, e olhando para o lado de dentro as pessoas que comiam ali dentro ali. Então o capitão, ele vê aquela cena, ele para perto do menino, e ele faz uma pergunta assim: o que você está fazendo aí, meu pequeno garoto? E o menino olha para ele e fala assim: eu só estou olhando aquelas coisas gostosas que tem ali para se comer. E o capitão então perguntou assim: olha, eu tenho pouco tempo para a partida do meu navio, e se você estivesse mais arrumadinho, né, mais limpinho, eu levaria para dentro ali da cantina para você comer o que você quisesse comer, dessas coisas gostosas que tem ali, né? Mas você não está arrumado. Então o menino, assim, mais que depressa, ele se posiciona na frente do capitão, ele arruma o cabelinho dele, ajeita a roupa maltrapilha, suja, rasgada e tal, e ele diz assim: eu estou pronto agora. E emocionado, então, o capitão o levou como ele estava, daquela maneira como ele estava para dentro do restaurante, fazendo com que ele servisse tudo que ele queria comer. Então, enquanto o garoto comia, ele perguntou assim: diga uma coisa, pequeno garoto, onde está a sua mãe? E ele responde assim para ele: ela foi para o céu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. O capitão então fica mais curioso, assim: você ficou com seu pai? Onde ele está agora? Onde ele trabalha? E o menino então responde: senhor, eu nunca mais vi meu pai desde que minha mãe morreu. E o capitão, mais curioso ainda, então ele pergunta assim: mas quem é que toma conta de você? E o menino então responde para ele, dizendo que quando a mãe dele estava doente, antes dela morrer, ela disse que se ele orasse a Deus todos os dias, Deus tomaria conta dele. Então o capitão olhou para aquele menino novamente com um olhar assim emocionado. Ele disse: se você estivesse limpinho, arrumadinho, eu levaria para o meu navio e cuidaria de você com muita alegria. Então aquele menino novamente, ele se posiciona na frente do capitão, ajeita suas roupas, seu cabelinho ali, coloca tudo no lugar e diz para ele assim: eu estou pronto agora. Então, vendo assim essa cena, o capitão, já emocionado, levou aquele menino então para o seu navio, aonde ele apresentou para todos os seus marinheiros, os seus imediatos, dizendo assim: a partir de hoje ele será o meu ajudante aqui no navio. E aquele menino, ele recebeu tudo que ele carecia, coisas que ele nunca teve até então, durante a vida que ele teve. E tudo ia bem até que um dia ele amanheceu doente. Ele amanheceu febril. Ele foi medicado, mas a febre não baixava, e o capitão, vendo que ele piorava cada vez mais, ele pede ao médico no navio: faça tudo o que for preciso, doutor, porque eu não posso perdê-lo. E o médico, então, ele fez de tudo que estava ao alcance dele, mas em vão. E na tarde do dia seguinte, o menino chama o capitão e diz assim: senhor, eu o amo tanto como se fosse o meu próprio pai. O senhor foi para mim, foi muito bom para mim esse tempo todo. Eu gostei de ficar aqui, mas eu penso que será melhor no céu. Eu estou pronto agora para me encontrar com Jesus e me encontrar com a minha mãe. E o menino complementa assim: o senhor não deseja aceitar Jesus como o seu Salvador? Assim um dia nós poderemos no futuro nos encontrarmos no céu. E o capitão, então, meio reticente, ele responde assim: eu vou pensar nisso, eu vou continuar pensando nisso e talvez eu faça. Mas aí o menino olha para ele mais uma vez e diz assim: mas quando, senhor?
Quando é que o senhor estará pronto para entregar a sua vida e o seu coração para Jesus? E antes que aquele homem pudesse responder a essa pergunta, o menino fecha os seus olhos para sempre. E ali, com lágrimas nos olhos, o capitão segurando as pequenas mãos daquele menino, ele disse assim: eu estou pronto agora. E ali naquele navio, ao lado ali do corpo de um pequeno menino, ele aceitou Jesus como seu Senhor e seu único e suficiente Salvador. Sabe, eu não sei se vocês têm essa preocupação de que mais hora, menos horas, mais dia, menos dia, Jesus estará voltando. Pela visão de João, será em breve, mesmo que esse em breve tenha sido há mais de 2000 anos atrás. Sabe, como eu disse no domingo, a nossa principal prioridade não é saber quando Jesus estará voltando. A nossa principal prioridade é viver uma vida santa e separada. A Bíblia diz sermos irrepreensíveis em sua presença, para que nós possamos nos apresentar diante dele sem marca, sem ruga, sem mácula, como diz a Bíblia, ou qualquer outra imperfeição. Então, eu quero que você guarde isso na sua mente, no seu coração, mesmo que você esqueça de parte dessa história aqui, você se lembre sempre de uma coisa: conhecer o futuro não é tão importante quanto estar pronto para esse futuro. Amém? Obrigado aí pela oportunidade. Amém, meu pastor amado. Que história, viu? Irmã Gil, tá pronta, querida? Glória a Deus, né? Se a gente ficasse aqui a noite toda, né? A gente tem, cada um de nós, né, uma reflexão para fazer, porque o Senhor sempre traz novidade de vida, aprendizado, e a nossa vida é uma constante, né? Uma constante busca mesmo dessa transformação, dessa mudança, como o pastor Marcelo colocou agora, né? O Senhor está para voltar, e como que a gente está se preparando, né? Como que estão nossas lamparinas, né? E a gente fala hoje, né, pastor Marcelo, falta muito a pregação sobre o céu, né? A gente não fala quase sobre isso, né? Pelo que eu sei, nas igrejas anteriormente, se falava muito sobre isso, né? Os crentes buscavam sempre, né? Qual é o caminho, né? Como que a gente está se preparando? E a gente, né, entrou nessas pregações da prosperidade, né, da vida, de uma vida fácil, de uma vida, né, leve, de uma vida, né, que às vezes tudo pode, e deixou de falar do céu, né, que é o mais importante, que é para isso que nós estamos aqui, para se preparar para esse caminho, né? A vida aqui, a palavra é muito clara quando ela diz que nós somos forasteiros, né? Mas será que a gente se sente assim, né? Sente forasteiro aqui na terra, que nós somos passageiros, ou a gente está se apegando cada dia mais? Porque a gente está vivendo um mundo consumista, né? De uma prosperidade que o ter ele é muito mais importante que o ser, né? E nós também somos, né, contaminados por essa forma de viver, vamos dizer assim. Essa reflexão, ela cabe todos os dias, todos os momentos, independente do tempo que a gente tem que é dessa carreira cristã, né? Hoje eu trouxe uma reflexão sobre essa vida, a vida que a gente tem em Jesus, e o quanto a gente deixa de desfrutar ela por completo, né? Porque se a gente se apega às coisas que estão aqui, na nossa visão, no mundo, e da nossa carne, a gente deixa de viver aquilo que o Senhor deixou preparado para nós. Porque Ele falou que nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas será que a gente tem se sentido mesmo assim? Não sendo daqui? Eu acho que não. Eu acho que a gente sempre acha que a gente é daqui, a gente fica... E essa luta, assim, a carne acaba sendo privilegiada muitas vezes, né? E a gente precisa, sim, arrumar o nosso barco, as nossas velas, né? Ajustar para esse caminho. Esse é o caminho, né? Eu também, pastor Marcelo, vou começar com uma história, né?
que eu achei muito interessante quando eu ouvi e falou meu coração. E eu creio que vai falar também ao coração de vocês. Havia um reino, né, um reino bem bacana. E o rei, ele resolveu dar uma festa, uma grande festa. Ele convidou todos os moradores, né? Todos os moradores daquele reino foram convidados, ficaram muito animados. Só que o rei falou o seguinte, ele colocou uma condição. Você só pode entrar na festa com roupas, com vestimentas de festa. E era um reino pobre, não tinham roupas de festa. Aí o que o rei fez? Ele disponibilizou centenas de roupas no salão. Colocou roupas de princesa, roupas de príncipe, aquelas roupas de cetim, bordadas, coisas lindas. E aí todos os convidados, eles chegavam, iam até esse salão e trocavam as roupas, escolhia, né? Aquela que cabia, que ficava bacana, e todo mundo ia trocando de roupa, né? E os súditos iam ajudando, né? Eles se olhavam no espelho e nem se reconheciam, né? Muito diferente com aquela roupa tão linda. E aí nisso iam chegando e iam já indo para o salão da festa. Mas chegou um morador de rua lá e ele estava tão sujo, né? Porque estava na rua, aquela condição que ele vivia. E aí ele trocou essa roupa dele e ficou lindo. Uma roupa que eles chamam de principesca, uma roupa maravilhosa, né? Ele vestiu e também, como muitos os outros ali, ele não se reconheceu de tão bacana que ele ficou. E aí, quando ele foi saindo, né, o pessoal orientando, ele foi lá e pegou e catou a roupinha velha dele e colocou debaixo do braço, né? E aí o súdito perguntou, rapaz, o que você está fazendo levando essa roupa velha, suja? E aí ele virou para o súdito e falou, é que eu posso precisar de novo, né? E aí, e nós? Será que a gente também, né, não ganhou uma roupa linda, uma vida nova, vestes novas, e a gente também não pegou em algum canto alguma coisa que já não era mais para a gente carregar? E a gente fica apegado, e aí a gente deixa de viver esse melhor que o Senhor tem para nós, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, temos dificuldade de desapegar, né? Porque aquela crença, né? Até quando a gente trata as emoções, a gente fala de crenças, né? E como o Senhor falou, nós somos livres. Tudo foi feito novo e a gente precisa entender essa verdade, essa liberdade no Senhor, né? Mesmo que as coisas do mundo digam que não é possível, e muitas coisas te levem para voltar para aquele passado e te acusem até disso. Mas a nossa luta é essa mesmo, é dizer, eu tenho vestes novas, foi feito tudo novo na minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma verdade que primeiro ela tem que ser para nós. Eu tenho que acreditar para que eu possa fazer a mudança de vida, né? E a gente foi lavado, a gente foi perdoado no sangue de Jesus. E muitas vezes a gente cai em velhos hábitos, né? Em velhas coisas recorrentes na nossa vida e que já não era mais para acontecer, né? A gente é que fica dando voltas. O Senhor já nos libertou disso. E às vezes, eu ouvi até esses dias, a gente até pede, né, que Deus nos tire desse círculo vicioso, mas o Senhor fala assim, eu já tirei. E aí você não tomou posse. E será, né, que aquilo que a gente não consegue, né, se desprender de verdade, e a gente acaba dando uma volta nesse passado. E esse passado, né, ele muitas vezes ele traz até as trevas mesmo na nossa vida, né? Porque se a gente anda na luz, a gente não pode voltar naquele espaço onde a gente de repente um dia caminhou, né? Porque a luz e as trevas há uma separação. A partir do momento que eu fui salva, existe dois ambientes diferentes, eles não se misturam mais, mas depende das minhas escolhas.
Se eu não opto por caminhar nessa luz e volto atrás, eu acabo saindo da presença dessa luz que é o Senhor, né? E a gente precisa ter essa consciência. E às vezes até, né, a gente parece que a gente tem saudade daquele ambiente e dá um pulinho lá, um ambiente que eu digo até numa crença mesmo nossa. Ah, como eu me sentia, parece que a gente tem até uma saudade daquele sentimento de antes, né, que já não faz mais parte da nova vida que eu vivo em Cristo, porque eu tenho vestes novas, né? E aí, sim, não dá mais para a gente ficar nessa de ir e voltar, porque como o pastor Marcelo falou, o tempo está chegando, é hora, não dá mais. E nós não podemos mais estar nessas questões do mundo. Se o mundo está indo, se até as igrejas estão pregando diferente daquilo que a gente está olhando na palavra, mas a gente não pode ir nesse conformismo. A gente tem que saber e tem que ser radical, tem que ser raiz. Né? Eu tenho um filho, o Caio fala, mãe, a gente tem que ser radical nas coisas do Senhor. Não pode, não é de qualquer jeito. E a gente precisa, eu preciso, e nós todos precisamos, sim, ser muito radical naquilo que é a palavra de Deus e não abrir exceção, né? E a gente tem que abandonar, sim, todas as práticas que de antes, né? A gente tem que ter esse discernimento de entender o que está nos levando ainda para trás, né? Se a internet, se as redes sociais faz a gente pecar, porque aguça uma cobiça, uma inveja, é melhor eu não ter, eu não posso usar, se eu ainda não estou preparado para isso, né? Porque tudo que me leva a um pensamento, a uma forma, um comportamento que não está adequado, eu preciso lutar com isso e dizer, não dá para ser de qualquer jeito. Está faltando muito pouco para Jesus voltar. A gente tem que viver na luz, porque senão ele não vai nos encontrar. Quem não tiver, né, preparado. Nós somos da luz, nós não somos da escuridão, né? A gente tem que ter essa visão. Colossenses 1:3, na versão Ara Almeida Revista Atualizada, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Não fazemos mais parte desse mundo. Mesmo que o meu eu, né, venha me acusar, ou que alguém me acuse disso também, que eu não sou tão boa quanto eu penso que eu sou, com aquilo que o Senhor fala. Mas a minha identidade está em Cristo Jesus. Eu sou, sim, lavada e remida pelo sangue. Não somos perfeitos, pecamos, mas a gente não permanece no pecado, né? A gente tem consciência e o Espírito Santo ele tem esse poder sobre a nossa vida, né? A gente passa de um estado para o outro nesses dois mundos, né? Mundos paralelos. Quando a gente se converte, a gente sai de um cenário da escuridão para o reino da luz. Esse é o sentido. E eu preciso me apropriar. Há um transporte de um lugar para o outro espiritual. Se eu não me ver assim, se eu não me entender assim, eu fico confusa. Eu fico confusa pela chamada do mundo, né? Que é muito mais presente na minha vida, porque o espiritual é aquilo que eu não vejo, mas se eu buscar intimidade com o Senhor, esse mundo espiritual, ele vai se concretizar na minha vida, né? Romanos 13:11, também na versão Ara, diz: E digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. A gente precisa levantar essa bandeira do exército do Senhor, que ele vai voltar, ele está voltando, e é assim que a gente quer que ele nos encontre, né? A gente precisa mudar, porque o tempo, eu gosto da ampulheta, né? Eu desenho a ampulheta para mim,
que cai aquela areinha, né? O tempo está passando, a gente precisa ter essa consciência, né? Eu preciso me despertar, deixar minhas roupas sujas, vestir a armadura da luz e lutar contra esse mundo, né? Tem que ser iluminado, a gente tem que estar iluminado e iluminando. Nossa, se nós não fizermos o nosso papel, se não formos tochas nos lugares onde a gente estiver, como será? Porque a nós foi dado o ID, a nós foi dado, né, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o ID, esse é o meu compromisso, é o compromisso de cada um de nós. Mas se eu não estiver na luz, se eu não estiver preparada, e se eu não souber quem é o Deus verdadeiro que eu sirvo e como ele me lavou e me resgatou, como eu vou falar isso para outra pessoa? Como eu vou demonstrar isso com minhas atitudes, com a minha vida, com o meu coração e o meu ser? Eu preciso ser luz, nós somos o bom perfume de Cristo. E a gente precisa trazer essa consciência para cada um de nós, né? E revestir no Senhor mesmo, e fazer a vontade do Senhor, né? A gente precisa ter a aparência, as atitudes de um servo do Senhor. Porque a nossa meta é sim se parecer com Cristo, é buscar, né? Então, assim, mudar a nossa forma, sim. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu julgo, aonde eu estou, em que meio que eu estou, se eu me deixo levar por conversas tolas, conversas fiadas, né? Fofocas, não, esse não nos pertence. A gente precisa sair, né? E aí, é isso que nos levará para o céu? Não, mas isso mostrará se você anda na luz ou nas trevas. O céu é uma transformação, é uma consequência da nossa busca. Isso aqui é uma parte da nossa preparação, né? Não dá para brincar. Se a gente está na luz, a gente não brinca com as trevas, né? Não dá para acessar sites errados, né? Todos nós sabemos. A gente sabe da verdade. É isso mesmo. Eu sinto muito, né? Mas não dá para a gente receber as bênçãos de Deus sem estar na comunhão com a sua palavra. Deus sabe que todos nós somos pecadores, né? Mas Ele sabe onde está o nosso coração. E é dele que procede o bem e o mal. E se eu não limpar o meu coração, infelizmente, eu vou continuar me sujando na poça de lama. E eu não vou conseguir atingir essa forma aí de varão perfeito, que é isso que o Senhor quer de nós. E aí a minha carreira cristã, ela fica estacionada, né? E aí é muito consciente, a gente precisa saber. A gente aceita o Senhor Jesus, que é aquele amor maravilhoso, nosso primeiro amor, que de muitos se esfria, como é a parábola do semeador, né? E que a gente não pode, que a gente tem que aquecer o nosso coração todos os dias. Depois a gente começa a ser transformado, a entender bem quais são os nossos pecados, as nossas dificuldades. E a gente vai sendo renovado pela palavra cada dia, sendo fortalecido, mantendo esse primeiro amor, porque nós só somos capazes de ver os nossos pecados se a gente continuar amando o Senhor de todo o coração e não parando de adorar, né? E depois a gente começa a servir. Aí a gente para de se perguntar, será que eu estou agradando? Qual é o meu propósito? Será o que eu tenho que fazer? Será que eu canto bem? Será que eu prego bem? Será que eu evangelizo bem? Não. Eu tenho meu coração cheio da palavra de Deus. E tudo que vem na minha mão eu faço. Eu não questiono mais, porque eu já entrei num nível de maturidade, de comunhão com Deus, que eu já sei que Ele usa a minha vida. Porque enquanto eu fico como um menino, quando eu esfrio o meu amor pelo Senhor, quando eu não olho para os meus pecados e eu fico, isso é bobagem, deixa para lá, e quando eu não sirvo, quando eu acho que só estar sentado na igreja olhando como se fosse uma apresentação ali no púlpito e eu não participo, eu não consigo transformar a minha vida, eu não consigo desenvolver essa carreira. E o Senhor quer que a gente seja crentes maduros, crentes que buscam e que possam frutificar na palavra dele. E nós temos tudo, né?
Os membros da Igreja Filadélfia, eles são crentes que podem, que têm acesso a toda a palavra, a orientação. A gente só vai ficar sem crescer se a gente quiser, né? Então, Jesus vai voltar como um relâmpago. E como foi nos dias de Noé, quando começou a chover, as pessoas estavam cuidando da sua vida. E quando eles quiseram entrar na arca, a porta já estava fechada, né? Então, vamos consertar nossa vida hoje, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ficar fortes a cada dia, né? 1 Pedro 2 diz, 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar nessa carreira, cada dia mais, frutificando e amando o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Amém por essa palavra. Amém. Que Deus te abençoe, minha querida. Amém. Falou muito, Deus te usou bastante nessa noite, viu? Que possamos seguir firmes, fortes, né? Nessa transformação cada dia do nosso coração, né? Para estar andando na luz, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas se a gente lutar, buscar todo dia, a gente vai conseguir sim. Né? Muito obrigado pela palavra mesmo. Que Deus continue abençoando sua família. Né? Nós se encontramos, se Deus quiser, domingo na igreja. Próxima quinta estaremos aqui reunidos mais uma vez, se Deus quiser. Tá bom, meus amados? Eu vou fazer uma oração, tá? De agradecimento, de encerramento para os irmãos. E vou passar para o pastor Marcelo dar a bênção apostólica, tá? Para estar liberando a sala. E agradecer mais uma vez, né, a presença de todos os irmãos que puderam participar. Irmã Laiane lá de Padre Bernardo. Tá o Ives aí, ó. Internacionalmente aí. Mais uma vez. Vamos orar, meus irmãos. Os irmãos que estão vindo do trabalho. Tá bom? Soberano Deus, eterno Pai. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus Santo, por essa oportunidade, Senhor, de ter ouvido tua palavra, meu Pai. Tu tem abençoado, Senhor, esta noite, Senhor. Tem tocado nossos corações, meu Pai, pela transformação do teu povo, meu Pai. Deus Santo, abençoe os jovens desta igreja, meu Pai, desse ministério, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, acender a chama, meu Pai. Acender, Senhor, com o Espírito Santo, meu Pai. Dar ânimo ao teu povo, Senhor. Abençoe, Deus Santo, as casas, Senhor, dos teus servos que estão neste momento, meu Pai. Os seus empregos, Senhor. Abençoe a irmã, meu Pai, que trouxe a palavra nesta noite, Senhor. Dê bênção, Senhor, sabedoria cada dia mais para ela, Senhor. Muito obrigado, Deus Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite tranquila, uma noite abençoada de sono, Senhor. Que nós possamos acordar amanhã fortes, fortalecidos para mais uma batalha, Senhor. Que nós não possamos sair dessa noite de mãos vazias, nós saímos de mãos cheias, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. E graças a Deus. E passa a oportunidade para o pastor Marcelo dar a bênção. Amém? Amém. Palavra abençoada. Obrigado, Gil. Acho que nós precisamos fazer isso, né? Eu fiz uma pregação de tempo atrás na igreja falando sobre essa questão de que povos foram alcançados através da ministração da palavra, que começou lá em Atos, né? Reunidos 120 pessoas ali, onde o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, e a partir dali a igreja ela se expandiu e ela cresceu unicamente pela pregação da palavra. Não foi por shows gospels, não foi por músicas, enfim, mas exclusivamente pela pregação da palavra. Eu acho que é isso que nós temos que passar a fazer sempre, né? Muito embora a música, muito embora os eventos sejam importantes, mas a pregação da palavra é o que realmente importa para cada um de nós, porque é o nosso alimento, né? Existe, como eu falei, essa urgência. A Gil falou sobre tochas, né? Se nós sermos tochas aí, para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos, né? Eu vou um pouco além, nós temos que ser fogueira, né? Então, juntando uma tocha com a outra, nós viramos uma fogueira aí, para iluminar aí, ser um farol para aqueles que estão andando errantes, aqueles que não conseguem encontrar o caminho. Só que o problema é que muitos de nós não chegam a ser fósforo. Estão dentro da igreja, mas não chega a ser fósforo.
imagina chegasse tocha. Muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo num piloto automático, vão na igreja, não progridem, não prosperam, não aproveitam a palavra, não recebem a palavra que é ministrada, não aceitam muitas vezes algumas coisas que são lançadas sobre a vida dela, sob forma de disciplina, sob forma de alguma correção, enfim, e vão vivendo. Então nós começamos dizendo que estamos prontos para a volta de Jesus, estamos prontos na hora que a trombeta soar, porque se nós não nos posicionarmos, se nós não nos levantarmos e nos posicionarmos na hora que a trombeta soar, vai ser tarde demais. Aí não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais jeito de dizer, eu me arrependo agora, não, já é tarde. Então não espere para amanhã, não espere para depois de amanhã. Jesus pode voltar daqui a 10 minutos e nós não sabemos. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Gil falou sobre pregação sobre o céu. Eu já fiz pelo menos 3 pregações sobre o céu lá na igreja lá. E uma aula falando sobre as 70 semanas de Daniel. Então, nós temos que continuar insistindo. Nós temos que continuar insistindo também na divulgação dessa ferramenta, na divulgação desse encontro semanal que a gente faz aqui. É uma facilidade, você não precisa se deslocar para lugar nenhum. Você senta na sua cadeira, como eu estou aqui no meu escritório, a Marjorie está ali no quarto, vendo, acompanhando também. É uma facilidade que a gente tem, mas nós percebemos que as pessoas não estão interessadas em palavra. Se aqui, nesse momento, nós estivéssemos utilizando para fazer qualquer outra coisa, ou seja, para entreter, para divertir, para dar risada, eu acho que nós teríamos aqui umas 50 pessoas aqui dentro. Mas como é um local para você ouvir a palavra, um local onde você vai ser alimentado, as pessoas não se dispõem a vir, nesse encontro aqui. Então vamos continuar com isso, e muito embora insistamos, e a cada dia a gente percebe que existe aí aquela curva, que ela é uma curva de ascendência, que as pessoas veem a novidade, frequentam, percebe que não é exatamente aquilo que elas querem, e aí começa uma descendência e as pessoas não aparecem mais. Vamos continuar convidando, vamos continuar, agradecemos a Laiane, o Éder aí, que está trazendo o pessoal de Padre Bernardo aí para participar conosco, é sempre bom. Como eu sempre digo, nós não somos mais tribos, como era no Antigo Testamento. Vou falar sobre isso agora, sábado, no encontro de casais na Igreja Batista Filadélfia, em Águas Claras. Se você não puder, convido vocês, casais que não tiverem nenhum compromisso no sábado à noite, estejam às 19 horas ali na Batista Filadélfia, em Águas Claras. É Batista Filadélfia também, como Varjão, mas não tem nenhuma relação. E se você não puder ir, acesse o YouTube da igreja, que vai ser transmitido esse culto de casais, e nós vamos falar sobre isso lá. Amém? Quantos aí receberam a palavra da Gil hoje? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá dar bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o poder consolador do Espírito Santo esteja conosco por todos esses dias, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um mês, seja quando for, seja em breve, como o apóstolo João viu na sua visão lá em livro do Apocalipse, mesmo que, embora já esteja durando mais de 2000 anos, nós estejamos prontos para a volta de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe ricamente. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigado, Laiane. Irmã Antônia. Amém. Gabi, Thierry. Isadora também que está aí quietinha. Amém, irmãos. Fique com Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada pelas orações. Muito obrigada mesmo. Tchau, irmã Antônia. Tchau, irmão. Boa noite a todos. A mensagem foi maravilhosa. Cada vez mais continuar nos alegrando no Senhor, né? O Senhor abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, irmã Nara, bom descanso. Irmão Manuel também, bom descanso. Bom trabalho para vocês amanhã. Amém. Amém. Boa noite. Tchau, Alice. Irmã Dalva também. Tchau, irmã.